sem grandes possibilidades de voltar em pouco tempo, rumando para um problema econômico grave e com um governo que nos odeia. Como que... 3 minutos. Como que a gente pode se virar, mudar isso? Só se unindo às forças progressistas. Então, é o PT e outras forças realmente de esquerda se unindo e fazendo um movimento para conseguir manter a cultura. Tá? Não adianta ter esperanças desse governo e também não adianta nós acreditarmos que vai mudar alguma coisa, que teremos apoio popular, né? A lei Aldir Blanc, que foi muito difícil de ser conseguida, o governo estadual também não está dando grandes facilidades para aceitar a emenda que defende a cultura. O governo municipal cortou, liberou o fomento, está liberando o Zé Renato, mas assim, com grande dificuldade, e isso não representa a solução, representa só ajudas, ajudas pontuais. Nós estamos num momento que nós devemos nos unir e discutir um novo movimento cultural, um novo momento. Eu acho que era basicamente isso, né? Eu só quis passar que nós estamos precisando nos unir e construir um novo momento. Obrigada, Márcio. Agora eu gostaria de chamar a Patrícia Viana. Patrícia é professora, percussionista e especializada em ritmos afro. Patrícia, o que você tem para nós aqui a respeito desse assunto? Por favor. Estão me ouvindo? Beleza. Boa tarde a todas, a todos. Obrigada, Lucélia, Daniele, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, todos e todas. Na verdade, além de eu ser arte educadora, eu também sou musicista, né? Toco em vários lugares, com vários grupos. E o que mais a gente está sentindo na pele, além das aulas suspensas, né? E estamos sendo obrigadas a dar aulas em home office, sabendo que isso tudo está sendo uma falácia, né? Porque a gente sabe que não estamos alcançando a quem realmente, de fato, precisa neste momento, né? As pessoas não têm acesso à internet. Quando as pessoas passam os dados, porque todos têm celular, esquecem de citar que esses celulares, às vezes, são celulares pré-pagos, né? E que não tem estrutura para ter uma internet de qualidade para poder estar em home office com a gente, com nós, professoras, né? E professores. É lamentável essa situação, né? Em relação à educação, que também faz parte da cultura, mas a gente tenta alcançar o mínimo possível. E é uma coisa, para mim, muito, muito sentida, assim. Eu gostaria de poder alcançar a todas e todos, né? Isso também acontece em relação à cultura, né? Que é a nossa pauta aqui de hoje. Eu trabalho em algumas comunidades, com música também, e é legal porque quem não pode ir até nós, que às vezes estamos nas grandes metrópoles, nós vamos nas comunidades, né? Proporcionar isso, né? Eu trabalhei na comunidade do Heliópolis durante quase 20 anos, né? E lá eu consegui deixar alguns legados, né? Onde foram 2 gerações e hoje as crianças se tornaram militantes lá da comunidade e eles continuam propagando tudo que a gente construiu, né? É uma coisa que me deixa muito orgulhosa e eu gostaria de fazer isso em várias comunidades, né?
Então, aonde a gente tem alcance, onde a gente pode chegar, e se tratando de políticas públicas, né, nós vamos, né? A gente está sempre aí na luta para isso. Mesmo que não tenha políticas públicas, quem me conhece sabe que eu vou batucar lá na praça, no meio de transporte, na casa dos outros, no chão de barro, no chão da escola, né? Como disse o Márcio, as forças progressistas realmente, antes deste governo do inominável, né, que eu me recuso até falar o nome, nós tínhamos muito mais acesso a tudo isso. Era difícil, mas não como eles não nos odiavam, ao contrário. A gente só conseguia multiplicar amor e música, né? Então, com certeza deixamos vários legados em várias comunidades que hoje em dia sequer podemos voltar lá, né? Porque as pessoas chegaram num lugar que elas agora não sabem mais em quem acreditar e para onde ir, né? Porque fomos forçados a cortar laços, né? Mediante a esse distanciamento, né? Uma coisa lamentável. E indo já para se tratando de políticas públicas, a coisa chegou num lugar que, tipo, Lei Rouanet é coisa de criminoso, né? Acham que Chico Buarque, por exemplo, tem a Lei Rouanet, então o dinheiro é todo para ele, né? Existe uma gama de pessoas trabalhando por trás disso, senão ele não faria o show, não teria como ele ter acesso à Lei Rouanet, né? É uma equipe, é um coletivo de pessoas trabalhando duro, duro, porque eu viajo em vários lugares aqui do Brasil e eu vejo que as pessoas trabalham duro mesmo, né? Carregando pedra, mesmo com políticas públicas. Aliás, é por termos políticas públicas que a gente tem que trabalhar duro, porque é o dinheiro nosso, então a gente tem que fazer jus a essas políticas públicas, né? E sobre a lei Aldir Blanc, que o Márcio falou, é uma coisa que está sendo conseguida através de sangramento, né? A gente está sangrando em relação a essa lei, mas eu acredito muito nela, né? Eu já pesquisei bastante coisa. Amanhã, inclusive, vou participar de uma reunião sobre isso, só para me inteirar sobre isso, que é muito importante que a gente se intere dessa lei Aldir Blanc, né? Eu acho que ela vai ser, no meu ponto de vista, uma coisa que vai nos ajudar bastante, nós artistas, e nós vamos conseguir abrir esse leque aí. Pode ser até um divisor de águas, assim. Estou acreditando piamente nisso, mesmo que os governos dificultem, né? Como dificulta mesmo, a gente sabe que é difícil, mas em relação a essa lei, eu acho que não tem muito o que dificultar. Eles terão que aceitar e aplicar, né? Que é uma coisa muito importante. Então, o que alguns artistas estão fazendo neste momento, né? Recorremos a plataformas digitais, né? Que alguns artistas ganham lá uns centavos por curtidas, né? Por likes. É legal que a gente a gente não precisa ouvir a música ou apreciar, mas é importante que a gente pelo menos dê uma curtida lá para a pessoa angariar esses centavos, né? Que é o que está ajudando muita gente a se sustentar, né? E na questão das lives, eu ando assistindo algumas lives de mercados fonográficos, assim, né? Eu não preciso citar aqui. As pessoas estão em verdadeiros festivais e a vida está linda, bela e maravilhosa, né? E não é isso. A gente não precisa desse tipo de live. A gente precisa de live que esclareça tudo que a gente está vivendo, para onde nós vamos, o que nós queremos, qual é a nossa verdade, né? Eu acho importante que a gente tenha consciência dessas lives, assim, né? Que a vida não está maravilhosa, a vida não é aquilo ali que estão mostrando, com patrocinadores caríssimos, bancando tudo aquilo ali, né? E os nossos companheiros aqui com míseros likes, ganhando centavos. Então,
A live tem que ser a militância, a luta, tem que esclarecer as pessoas, informar, formar, né? É importante que se esclareça isso em relação a lives, né? Eu estou muito decepcionada com algumas. Eu acredito que vocês também, né? E eu tive informações de que algumas redes grandes aí, que fazem grandes shows, né, públicos e tal, que eu também não preciso citar o nome, que vocês sabem, estão trazendo artistas já que eles já têm da onde tirar a grana deles, eles já têm como se sustentar. Por que não levar esses artistas para trazer esses artistas para esses lugares, para fazer a live com eles, porque são eles que estão precisando, né? É eles que estão vendendo instrumento, fazendo rifa de instrumento, de celular, às vezes o único instrumento que ele tem para sobreviver, né? Então eu acho importante que ressaltar isso, né, e trazer isso a público, para que as pessoas também possam cobrar isso desses grandes lugares que patrocinam. Eu trabalho para esses grandes lugares, eles patrocinam shows maravilhosos, a gente sabe. Além da gente trabalhar nesses lugares, a gente sabe que é necessário, é público, né? Então, os produtores terceirizados que trabalham nesses lugares, eles também não estão conseguindo produzir os shows deles, porque o Todo-Poderoso está trazendo só o que ele quer, né? Então, precisamos se atentar a isso, né? E essa questão, assim, não tem muitas novidades, né? Porque se a gente for resgatar, voltar no tempo, por exemplo, os escravos, eles se divertiam em isolamento, porque, né, as pessoas não podiam se divertir abertamente numa praça, por exemplo, na rua. Eles tinham que fazer tudo escondido, não era essa a questão na época, né? Posso contar várias histórias aqui, né? Enfim. Mas para encerrar, que eu tenho 1 minuto só, como eu sou mulher, eu falei bastante. Agradecer e pedir para que a gente se atente para tudo isso que eu coloquei aqui, cobre, né? A gente tem que cobrar, porque esses artistas aí, eles estão mesmo definhando, quem não está morrendo na contaminação está morrendo ou do coração ou de câncer. É tudo isso por conta dessa situação, né? E é isso, gente. Obrigado. Espero ter contribuído aí. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Obrigado, Lucélia. Obrigado, Dani, Márcio, Alexandre. Um prazer estar com vocês, tá? Obrigado, Paty. Eu queria fazer uma saudação para o Célio, que conseguiu entrar, e passar a palavra para o Alexandre Falcão, que é professor e articulador da Rede de Teatro de Rua. Alexandre, por favor. Pois não. Estão me ouvindo? Sim. Maravilha, então. Bom, boa noite a todas e todos. Agradecer pelo convite também, pela oportunidade de ter essa conversa, essa troca, nesse momento tão difícil e tão importante que a gente está passando, né? Para jogar mais lá em cima, né? Como superar essa crise, né? Primeiro a gente vai ter que derrubar o fascismo, né? Não tem como, e claro que isso é comum a todos, mas é muito bom lembrar aqui, né? Para todo mundo que puder estiver compartilhando esse momento conosco, né? A gente vai ter que derrubar o fascismo, né? Isso não se derruba em absoluto, mas se derruba pelo menos, né? Dentro dessa conjuntura. E a arte e a cultura estão ligadas a isso, né? A gente não vai salvar, entre aspas, a arte e a cultura se a gente não derrubar o fascismo, né? E uma segunda tarefinha bem básica é derrubar o capitalismo, né, companheiros e companheiras? Né? Aí a gente começa a conseguir conversar sobre algumas coisas assim mais avançadas, mais humanas, mais interessantes, né? Além dessa democracia burguesa que a gente vive, né? Essa tão precária democracia, né? Até para a democracia burguesa é precário que a gente tem, né, na verdade. Mas, então, colocando esse horizonte amplo, né, e que a gente tem que sempre lembrar para alimentar, né, porque senão nós mesmo conscientes disso
ficamos, né, envolvidos no modo contínuo da estrutura já do sistema como ele está consolidado, né? E aí, nesse cenário, considerando isso lá para frente, como é que a gente age, então, no cotidiano, né, no nosso dia a dia, na nossa materialidade concreta, com todos esses desafios, né? Eu queria aproveitar também para saudar o Célio Turing e todo o esforço em torno da aprovação, da construção e da aprovação da Lei Aldir Blanc, né? Dizer que a Rede Brasileira de Teatro de Rua, a RBTR, pôde participar ativamente desse processo e segue, né, nessa luta, e na torcida para a sanção da lei, né, que deve acontecer em breve, e saudar a qualidade desse processo. E eu acho que essa lei começa a apontar algumas coisas interessantes, no sentido de um fomento que ele é quase que uma renda básica, né? Veja, o critério competitivo, por meio de editais, ele está presente na lei, mas ele não é o cerne da questão. Primeiro é garantir, nesse momento de pandemia que a gente está, é garantir a subsistência de artistas, trabalhadores da cultura, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Um segundo ponto é garantir os espaços, né? Primeiro as vidas, né? Não tem arte e cultura que sobreviva sem as vidas dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? Então, isso vale para agora, mas como bem sabe todas que estão aqui, o Célio Turino, por exemplo, em relação aos pontos de cultura, né, a gente não se mantém a cultura popular como um museu vivo e estanque, né? A gente só vai conseguir manter, por exemplo, as culturas populares se a gente conseguir garantir as condições de sobrevivência, de continuidade da vida das mestras e dos mestres, né? E isso vale agora para o nosso contexto de arte também nessa pandemia. Então, isso aponta algumas coisas para a gente problematizar e para a gente pensar os próximos passos a dar, né? Individualmente ou coletivamente, enquanto grupos, né? Não pensando como uma ampla categoria ainda, mas como grupos, né? Alguns artistas e alguns grupos de rua têm buscado alternativas de sobrevivência em alguns contextos, que eu vou falar brevemente aqui, que são contextos de transição de uma pandemia, né? Que, por exemplo, eles vêm saindo à rua de outra forma. Não da forma do teatro de rua, né, como a gente conhece, que é mais usual, mas um grupo, por exemplo, de Santa Catarina, o Cirquinho do Revirado, tem feito um trabalho muito bonito, com parceria com a prefeitura, numa cidade pequena, e que estava com pouquíssimos casos de Covid. Então, esse é o contexto só para vocês entenderem, né? Mas para pensar como que a arte de rua pode responder nessa transição de uma pandemia, nessa possível reabertura. Eles vêm fazendo trabalhos nas ruas, nas próprias ruas, com seus carros e apresentando em cima da caminhonete, apresentando o teatro de bonecos, amplificando, e as pessoas assistindo das suas casas. Isso são alternativas, né, de sobrevivência. Isso foi bom por vários aspectos lá, né, porque eles conseguiram esse apoio da prefeitura, que foi sensível à causa. Esse trabalho foi um trabalho de educação para a saúde, então eles estavam trabalhando também temas ligados à proteção ao Covid e ainda conseguiram inserir temas de crítica política. Esse trabalho está muito bonito deles lá, dá para conferir no Instagram do grupo, do Cirquinho do Revirado. Mas é claro que isso não é possível em todo contexto, né? Onde você está com lockdown, onde você está com, né, lá a cidade estava aberta, onde o comércio está fechado, isso não é possível nem é recomendável. Mas são coisas para a gente pensar, né, em alternativas de arte pública, de arte de rua, nessa possível reabertura da pandemia. Enquanto categoria, é possível também lutar para que as estruturas, né, estatais, os governos, compreendam a arte pública, a arte de rua e a arte de forma geral como essa estratégia também de saúde, né? De saúde num nível mais amplo, de saúde emocional, né? A gente não vai sair automaticamente como sociedade dessa pandemia tranquilamente, né, com tudo em ordem, nem as finanças em ordem, como, né, o Márcio já bem apontou, né, esse risco da depressão econômica e os exemplos que a Paty citou da subsistência dos artistas que não tá fácil, né? Nem vamos sair com uma saúde emocional tranquila, porque esse excesso das telinhas, esse excesso do isolamento, né, esse excesso de afeto, de contato físico que nos caracteriza como humanos, tá causando impacto em todos nós, né?
Mais ou menos. E a arte vai ser extremamente necessária como uma ferramenta mesmo, como um canal, como um veículo de saúde mental, de saúde emocional, de saúde política, né? De crítica política nessa saída da pandemia. Então, a gente precisa, como categoria e como movimento social, manter, né, a questão da arte no horizonte, dentro dessa possibilidade de retomada de uma nova normalidade pós-pandemia, né? Dito isso, ainda como categoria, o que colegas de São Paulo têm feito, eu digo têm feito porque eu estou no interior no momento, eu precisei vir para cá, né, por conta de questões familiares, para dar um suporte familiar por conta da pandemia, mas na capital, recentemente, com essa possibilidade de reabertura e até para responder ao fascismo, os companheiros e companheiras têm feito atos e atos performativos, guardando a devida distância, com máscara e usando todas as estratégias possíveis nesse momento para difundir as nossas pautas, para fazer as denúncias que têm que ser feitas e, na medida do possível, respeitando todas as necessidades de distanciamento social, né, impostas pela pandemia. É claro que isso tem um limite, pessoas, né, no grupo de risco não devem estar nesses atos, né, tem todas as outras restrições, mas são possibilidades da gente reagir agora e cutucar, né, o leão aí do fascismo, cutucar a cobra do fascismo, né, que está sendo germinada aí há algumas décadas, usando uma imagem do Walter Benjamin. Por fim, pensando tudo isso, e aí até já compartilho uma preocupação com o Célio também, uma das coisas que foi forte agora para a aprovação da Lei Aldir Blanc, me parece, na Câmara e no Senado, foi a tomada a consideração da cultura como um campo da economia. E isso é evidente que né, gera recursos, gera capital, claro, emprega milhões de pessoas, e isso é importante a gente considerar isso também, claro. Mas parece que isso pesou bastante, pelo menos que eu pude ver da fala dos deputados, né, e senadores e senadoras, isso pesou bastante nessa aprovação até o momento, né? Mas, ao mesmo tempo em que a gente considera isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a gente reduz a cultura, né, à economia, a gente mercantiliza, né, a cultura, e aí a gente perde o critério de arte pública, perde, né, o potencial crítico, o potencial revolucionário da cultura e da arte. Então, é esse pé em duas canoas bem delicadas que a gente tem que seguir fazendo na negociação, me parece, né? E que a gente tem que ter no horizonte. Acho que, por enquanto, é isso. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de compartilhar e seguimos aí o debate. Obrigado, gente. Obrigada, Alexandre. Agora eu quero passar a palavra para Ellen Caras. Ela é professora de balé clássico, professora e diretora do Espaço Clássico São Paulo e diretora da Companhia Espaço Clássico, e além de bailarina, advogada. Por favor, Ellen. Eu estou tendo que continuar pelo porque meu computador dá problema, e eu gostaria de uma discussão onde são socialistas. Primeira coisa, eu morei num país socialista e eu sou uma especialista de produção da arte durante toda a Guerra Fria, e principalmente na República Soviética. Então, eu já vou começar lançando a pergunta: em que a sua arte é melhor do que a minha? Tá? Porque todo mundo está falando muito de arte, cultura, porque todo mundo está falando arte, cultura. A primeira questão para todos nós: no que a sua arte é melhor ou pior que a minha? Segundo, a arte, ela tem só um aspecto de transformar uma sociedade pelo lado positivo, ou ela também pode manipar? E a terceira coisa que eu vejo agora é que, assim, muitas máscaras na área de arte, no geral, vão cair, porque o poder, ele corrompe, né? Todo mundo que é anarquista sabe que o poder corrompe. Então, o que eu vejo na minha área é que todo mundo que estava hoje no lugar que eu estou hoje, lutando para um ideal melhor, a hora que saíram políticas públicas para redistribuição da verba na dança,
se transformaram em verdadeiros ratos capitalistas e temos casos de colegas que abriram 16 CNPJs diferentes já para serem beneficiados por lei de fomento, tá? Então, a primeira coisa, você quer falar de produção cultural pós, pré e durante pandemia? Nós temos que falar de desburocratização da redistribuição da renda, tá? Porque não adianta a lei Aldir Blanc, não adianta nada se não houver uma facilitação de acesso a essa renda. Por quê? Porque quem já tem o dinheiro, tem quem trabalhe para ele, para transformar o material que ele precisa para a burocratização do alcance dessa renda. Ponto. Por isso que a Ivete Sangalo pode ganhar 1 milhão e a minha trabalho maravilhoso de pesquisa de arte negra não consegue. Por quê? Porque ela não chegou lá em cima na cadeia, então ela não tem como pagar alguém criar o mecanismo da burocratização. E essa burocratização ela é feita exatamente para que quem produz a arte de verdade, a arte que pode mudar, a arte que pode transformar, não tenha acesso a essa arte. Tá? Dancei em um país onde na rua se comentava arte, eu dançava de quinta e tinha do proletariado, gente, porque eu não vou mentir para vocês que num país socialista existe o baixo e o alto clero, existe uma sociedade um pouco melhor e outra pior, mas eu tinha gente de todo tipo me assistindo. Então, hoje, durante a pandemia, o mecanismo de sobrevivência para todos os colegas deveria primeiro pensarmos que não existe uma arte melhor e uma arte pior. Existe arte que não me agrada. Então, infelizmente, não vou consumir ou felizmente. Segundo, tinha que eu acessasse se produzir com uma melhor qualidade para divulgar no que nós temos hoje, dentro da seção pandemia, o que é de mais fácil acesso, que são as mídias sociais. Então, quer dizer, você consegue assistir uma produção boa num Facebook, num Instagram, porque tem alguém por trás que produz. Agora, meu que uma pele, se ele tivesse um chroma key, se ele tivesse se ele tivesse um melhor provedor de internet, ele conseguiria, porque hoje, durante a quarentena, realmente nosso melhor aqui na megalópole São Paulo, nosso melhor acesso é via redes sociais. Então, se houvesse uma melhor redistribuição, eu tenho como pegar os 8 bailarinos da minha companhia, criar mecanismo de higienização e fazer um bom balé e jogar numa internet. O problema é que, além de tudo, para que um YouTube, um Instagram me dê retorno financeiro, eu estou presa em outro movimento capitalista. O YouTube exija que eu tenha pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas de vídeo. É complicado, é muito complicado. E como eu encaro a arte num sentido mega, porque eu não acho que existe, por isso que eu levantei o questionamento no que a sua arte é melhor que a minha. Não é em nada. Eu, por exemplo, durante esses problemas raciais que tiveram agora, eu fui fazer um estudo sobre o primeiro bailarino clássico na história e descobri a história que o cara virou um morador de rua, tal. Estou produzindo um mega material sobre isso e o YouTube não vai me indenizar por isso, porque eu não tenho 1.000 inscritos. O governo não me pagou. Por que eu posso fazer isso? Porque eu trabalho o dia inteiro como advogada, principalmente agora durante a quarentena, que eu comecei a pegar muito serviço, coisa que eu não fazia antes, porque meu estúdio de dança e minha companhia pararam. No way para trabalhar, né? Então, hoje, o que eu acho desburocratização da redistribuição dessa renda, porque a renda é alta. Igual ninguém está prestando atenção, mas a Prefeitura de São Paulo já abriu todos os editais de fomento, teatro e dança. Tem muito dinheiro ali. E a burocratização da dança, inclusive, quem participa do edital é a própria pessoa que julga, tá? Os CNPJs que ganham são CNPJs ligados às próprias pessoas que julgam o fomento, para quem vai esse dinheiro. Então, enquanto nós estamos aqui batendo cabeça, não sei o quê,
E a gente está aceitando essa burocratização, e a burocratização, eu acredito que ela é o chakra central do capitalismo, principalmente do capitalismo como é o nosso, que está querendo o quê? Acabar com a arte, com a cultura, que leve a um poder de raciocínio, né? Que tire, que deixe o lugar comum, tire ela da caixinha para poder pensar. Então, nós estamos com editais super burocráticos, abertos, sou a favor dessa redistribuição. Agora, mais fáceis, trabalho de melhor qualidade. Reverar aí que a cultura é capaz de mudar tudo. E não tem cultura melhor ou pior, tem cultura feita com mais poder de capacidade de raciocínio. Espero ter esclarecido o meu posicionamento. Obrigada, Ellen. Acho que é bem importante essa parte burocrática, sobre a burocracia para conseguir fomento e investimento. E agora eu passo a palavra para o Célio Turino, que é professor, historiador e foi criador pelo Ministério da Cultura do programa Cultura Viva. Célio, seja bem-vindo, por favor. Oi, Luciane. É um prazer estar com vocês. A Gle que escreveu para mim, rapidamente eu concordei em vir. Bom estar aqui. Antes dessa conversa, eu estava no Ceará. E antes estava uma outra reunião. Estamos fazendo, e daqui a pouco eu vou para uma outra. E assim a vida nossa vai seguindo, né? Em uma aproximação social e até afetiva, mas não física, né? Inclusive, ela vai ter efeitos no nosso psicológico, né? Mesmo depois da pandemia. O Alexandre ele colocou muito bem. E eu estava tão envolvido, estou em uma reunião e outra, que eu levei o computador para a cozinha e fui fazer um sanduíche. Não deu tempo para comer hoje. E esse é um outro problema. A gente está ficando estafado nesses processos dessas telas, né? Mas o Alexandre ele disse muito bem. Nesse processo agora, nesse período de confinamento, ainda não se dimensionou por completo o efeito que ele terá no simbólico, nas subjetividades, no psicológico das pessoas. E aí, o grande remédio, a grande medicina é exatamente a arte e a cultura, que vai ter que avançar nessa conexão. De um lado, a gente pensa na cultura, no tratamento de saúde, estrito senso, né? Hospitais, se bem que, na verdade, pouco se fala, mas o grande trabalho que está sendo desenvolvido na saúde é ainda pelos agentes comunitários de saúde e pelas unidades básicas de saúde, que são 40 mil no Brasil, mais de 200 mil agentes comunitários de saúde. Estão tendo um trabalho fundamental na questão da Covid. E a gente vai ter que ver essa dimensão da cultura. Também nós vamos ter que perceber que esse mundo que está se metamorfoseando hoje em dia, nesse processo, ele está em disputa. E nós vamos ter que saber como sair desse processo. Daí eu queria, antes de entrar na Lei de Emergência Cultural, inclusive, dizer que em cada dia nós temos que lembrar e reverenciar com muita força, com muita generosidade e com muito afeto os mais de 1.000 brasileiros, as mais de 1.000 famílias que estão perdendo seus entes queridos todo dia. E não podemos nos esquecer disso. Isso vai afetar o Brasil pelos próximos anos, talvez até nas próximas gerações, porque nós ainda nem chegamos no pico dessa pandemia. E o Brasil é o país que está enfrentando pior essa situação. Basta olhar
o quadro com a América do Sul, não é necessário comparar com outros continentes. São 210 milhões de brasileiros, nos demais países da América do Sul, aproximadamente 220 milhões. Ou seja, o Brasil tem 48%, 49% da população, então é equilibrado. Enquanto a soma de todos os países da América do Sul ultrapassou recentemente a 20 mil mortes, isso com gestões horríveis em relação à pandemia, no Peru, Equador e Chile, e o Brasil já passou de 55 mil pessoas mortas, ou seja, 35 milhões de pessoas são resultado de homicídio culposo por parte do Estado brasileiro. Isso vai ter que ser dito. E a arte pode dizer, e a arte tem o dever de dizer isso, e a cultura tem o dever de dizer isso. Isso hoje, amanhã será um número ainda maior. Se a gente comparar, inclusive, com a Argentina, a primeira morte que houve no Brasil foi 17 de março, mesma data da Argentina. Eles recentemente ultrapassaram 1.000 mortes. A população da Argentina é equivalente à população do estado de São Paulo, que já está chegando em 13 mil mortes, ou seja, uma diferença de 13. Inclusive, é bom comparar São Paulo com a Argentina, que são dimensões populacionais e econômicas muito semelhantes. O PIB de São Paulo é equivalente ao PIB da Argentina também. Porque eles conseguiram dar uma resposta e nós não conseguimos. Porque nós estamos vindo de um processo intenso de destruição, de manipulação dos afetos, dos ódios. São afetos tristes que criaram uma profunda cisânia no Brasil, criaram um ambiente de horror, de incapacidade do povo brasileiro se estabelecer processos de consenso, e é isso que nos desarmou e que está resultando nessas mortes. Por outro lado, nós estamos vindo aí de uma campanha exitosa em torno da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. 4 meses de trabalho, estou desde o início desse processo, ajudando na teorização, conceituação, e não só na forma da lei, como no processo de mobilização. Houve uma grande mobilização social realizada. Nós vemos dezenas, talvez mais de centenas de webconferências com centenas de pessoas, buscando uma construção de um consenso progressivo a partir do território. E aí, de novo, retomando ao que eu ouvi do Alexandre, a construção da lei ela vai num sentido oposto desse da cultura enquanto algo subordinado aos ditames da economia. Claro que lá na Câmara o pessoal pode até usar esse tipo de argumento, mas a construção foi no sentido oposto. Eu diria que o próprio consenso progressivo, né, como método, como teoria, foi implantado, ele é resultado de uma articulação de base pelos territórios e pela memória e pela afetividade do povo brasileiro. Foi isso que conseguiu, inclusive, o surpreendente resultado que todos os partidos, à exceção do Novo, na Câmara dos Deputados, votaram a favor da lei, inclusive a liderança do governo. E no Senado, todos os partidos, até porque o Novo não tem senador. E, inclusive, a liderança do governo, e o projeto está para ser sancionado até segunda-feira e, muito provavelmente, sem veto. Imagina, uma situação conflagrada dessa, em que todo o fascismo foi resultado da chamada guerra cultural, do ataque às artes e à cultura, e a gente conseguiu implantar e aprovar, né, estamos prestes a aprovar uma lei pela cultura e pela arte, e que garante recursos consideráveis. São 3 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o programa que mais se capilarizou na cultura brasileira, programa de política pública, né, foi o Cultura Viva com os pontos de cultura. Eu tive a função de pensar, idealizar e implantar. Em 6 anos, nós transferimos 500 milhões de reais até 2010, o que seria atualizado hoje, algo em torno de 1 bilhão de reais. E em 6 anos, chegamos a 1.100 municípios e 3.500 pontos de cultura. Agora, sem Ministério da Cultura e de fora, a partir de uma articulação da sociedade bastante ampla, nós teremos o desafio de, em 6 meses, colocar no campo da cultura
3 bilhões de reais, o triplo desse valor, num período de 6 meses, ou seja, foram 6 anos, nós estamos aí falando de 5% do tempo que a gente fez o Cultura Viva. E vamos fazer. E vamos fazer por quê? Porque a cultura, quando ela emerge com força. É isso que ocorreu. Houve essa manipulação dos afetos tristes nesse país, mas quando a semente é boa, ela brota de novo. Eu estava agora no Ceará, né, na webconferência com eles, e estava falando exatamente disso. Que no sertão, com a terra seca, quando vem a chuva, vem aquela florada do sertão. E que essa lei ela pode representar essa florada. Por isso, inclusive, é muito feliz a homenagem ao Aldir Blanc. Olha só, o governo não homenageou o Aldir Blanc, aquela senhora lá que já saiu, lá, aquela sem nunca ter sido, até, né, falou aqueles horrores naquela entrevista na CNN e contra os artistas, né, defendendo ditadura, tudo mais. E essa lei leva o nome generoso de um artista, um poeta que traduziu a beleza do povo brasileiro naquilo de mais singelo, né? A gente vê pelas letras aí do Aldir Blanc, né? Então é essa habilidade do povo brasileiro de se equilibrar, né? Até vem do equilibrista, né? Dele, que a gente vai conseguir fazer brotar algo novo. E aí, para terminar, para quem eu acho que todo mundo deve estar acompanhando a lei, mas ela tem exatamente essa preocupação. De um lado, atender o premente, o urgente, no caso, a renda básica e os espaços. E aí, por acesso direto, universal. Preencheu o requisito, vai ter acesso, ou seja, para evitar a manipulação ou processo seletivo e tudo mais. Segundo, também, mesmo nessa construção, a gente buscou um conceito abrangente de cultura, chegando no teatro de rua. O espaço da rua é considerado espaço, desde que se comprove que tem uso regular e frequente, não é? Circo de rua, artistas de rua, artesãs e artesãos do Brasil, né? E os recursos eles são consideráveis. A cidade de São Paulo vai receber 70 milhões e o Estado de São Paulo, o governo do Estado, 260 milhões. E no Estado todo dá algo em torno de 260 milhões também. Então, dá R$500 milhão para investimento direto agora. Mas a gente teve também a preocupação de reservar um tanto para os processos de formação, de criação, de circulação, de pensamento e reflexão das artes, que são muito importantes. Se a gente olhar bem, uma das principais obras da literatura universal do século XX foi a do Albert Camus, que foi produzida em período de pandemia na cidade de Oran, no norte da Argélia, né, que é a peste. Então, é também necessário que a gente tenha essa ideia do financiamento desses processos de criação, de pesquisa, como a Ellen estava falando, né? De reflexão, de construção de uma coreografia, de uma poesia. Não podemos esquecer dos poetas, né? Não podemos esquecer de ninguém nesse processo. Como também as cadeias produtivas da cultura e os técnicos da cultura. Agora o desafio vai ser implantar a lei, porque toda ela foi feita de uma forma descentralizada, vai para os estados e municípios, até para resolver a questão do governo federal, que nem tem Ministério da Cultura, mas isso também vai exigir um desafio na regulamentação, na implantação. Nós tomamos, inclusive, a iniciativa de fazer, tão logo a lei foi aprovada no Senado, nós organizamos um curso pela internet. Foram milhares de pessoas que acompanharam, quem quiser, acessa ali, nós criamos um canal Emergência Cultural, pode pegar as aulas pensadas na hora, sim, uma delas eu tive que elaborar na hora, até para resolver algumas coisas, tal, para responder questões, são muitas questões e são muitas dimensões. Mas eu diria, para finalizar, que o mais importante nisso tudo é de que, ao conseguir fazer uma lei como essa, que é uma lei generosa do povo brasileiro em relação às artes e à cultura, olha só que situação interessante. E também as artes e a cultura sejam muito generosas com o povo brasileiro e deem um retorno muito significativo. Eu não estou falando aqui de
de contrapartida burocrática, nem nada, né? No caso de espaços, até há. Para renda, não há. Mas eu estou dizendo da contrapartida de as artes reconectarem, se conectarem com muita força com o povo brasileiro na sua luta por resistência, na sua luta de enfrentamento, como também disse aí o Alexandre, de enfrentamento ao fascismo. Isso é mais que necessário. É necessário que emerja, e aí a lei, inclusive a gente usou esse nome, às vezes o pessoal fala, a lei emergencial da cultura. Eu tentava toda hora meio corrigir assim, não é emergencial, é de emergência, porque ela tem um sentido duplo. É do emergir, o emergir da cultura que precisa se fazer. E a gente tem que tomar uma força tal que a gente recupere esse Brasil para nós. O Brasil é um país que todos nós sabemos que tem muitos horrores, muitas violências, que maltrata seu povo. É desnecessário aqui eu dizer todas as feiuras que nós carregamos dentro de nós nesses nossos 500 anos de história. Mas também é necessário dizer de todas as belezas que nós temos ao longo de nossa história. Nosso povo é solidário. A gente vê agora nesse momento. Nosso povo, ele soube se entrelaçar. Aqui tem o entrelaçamento dos povos. Os africanizados que se rebelavam nas senzalas e iam para os sertões conseguiram sobreviver nos quilombos porque os povos indígenas ensinaram a eles como sobreviver nessa terra, que era diferente da deles. Os imigrantes que vieram desamparados, fugindo da fome, da violência nos seus países, seja na Europa, no Japão, no Oriente Médio, eles vieram para cá e foram se entrelaçando e foram criando redes de solidariedade. Eu falo aqui da Moca. Aqui na Moca, em 1917, houve uma grande greve que tomou conta da cidade de São Paulo. Ela começou no Cotonifício Crespo e foi dirigida toda por mulheres. Naquela época, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas, inclusive crianças. Tem uma foto lindíssima do Largo São José, no Belenzinho, em que há uma manifestação do 1º de maio, cheia de homens de chapéu, assistindo a uma mulher. O problema é que essa mulher foi fotografada de costas, mas ela que se dirigia à multidão. Então, todas essas redes, associações de socorro mútuo, que foram formadas com os movimentos anarquistas, também com a doutrina social da igreja, isso no final do século XIX, começo do século XX, né? Tudo isso vai ter que ser resgatado. E vai ser mais bem resgatado se vier junto com a cultura e com a arte. E aí eu cheguei, quando eu entrei, era a Patrícia que estava falando, eu peguei mais o final da fala dela, né? Mas é algo que tem que nos tocar muito. Eu falei dessa situação de convívio diário com a morte. Você sabe que maio foi o mês em que houve mais mortes na história do Brasil. Não sei se as pessoas sabem disso, né? A incerteza, né? O desamparo que a gente está vivendo, né? E tem também essa situação de um artista vender seu instrumento musical. É ele cortar um pedaço do corpo para alimentar a sua família. Isso tem que ser dito também. E a gente tem que interpretar isso. Não sei se vocês assistiram o filme O Piano, um filme da Nova Zelândia, acho que tem uns 30 anos. É a história de uma mulher muda e que ela se muda do Reino Unido e vai para Nova Zelândia, lá no século XIX, e final do século XIX, vai com o marido e ela leva o piano dela, porque ela tocava piano. Aquele piano enorme, gigantesco, que tinha que subir aqueles morros, tipo, eu via parecer que tinha que subir a Serra do Mar, no meio do mato, no meio da floresta, né? E o pessoal tendo que carregar, transportar aquele piano. Aquele piano era a voz dela. Um violão, que é um microfone, um amplificador, que um artista tem que vender para alimentar os seus filhos, a sua família, ele é a parte do corpo dele que ele está vendendo. Então, a gente tem que, agora, e eu sei, e você, Lucélia, está saindo, tá saindo candidata e tudo mais, né? É muito importante que a gente construa um outro ordenamento político de representação a partir das cidades, das comunidades, dos territórios, se entrelace com a memória do nosso povo também, porque só assim é que a gente vai fazer
esse país brotar com a beleza que a gente tem. E a gente vai deixar essa nossa feiura, vai fazer com que essa feiura, que cada um de nós carrega também, com que ela seja derrotada. Mas para ela ser derrotada, só com a arte, só com a cultura. Porque a arte permite, todas as habilidades humanas, ela é a grande habilidade e arte vem de habilidade, né, de arte, do latim. A arte é a grande habilidade que permite que uma pessoa se reconheça na outra e exercite, de fato, a alteridade. Às vezes, grandes emoções que a gente não vai vivenciar, mas a gente vai reconhecer e saber lidar com elas exatamente quando tem contato com uma obra de arte, quando tem contato com uma literatura, com uma poesia, quando ouve uma música, é tocado por uma forte emoção de alegria ou tristeza. É porque a arte tem essa capacidade de comunicação e de estabelecer um diálogo sensível e profundo com cada uma das pessoas. E o que mais o Brasil está precisando hoje, inclusive para vencer o fascismo, é de arte. Obrigada, Célio. Muito obrigada. Heitor, a gente tem perguntas. Como é que foi? Tem intervenção pelo Facebook? Você pode ler para nós? Antes de mais nada, boa tarde a todas e a todos. Agradecemos muito a presença dos debatedores, ficamos honrados, não só com a qualidade do debate, mas, em particular, com as personalidades que nós conseguimos trazer para esse debate, que são pessoas extremamente relevantes ao assunto abordado, que é a arte e a cultura. Vamos lá. São várias as intervenções. Sérgio Santiago pergunta: o que vocês sugerem para a luta imediata? Depois, que tipo de ação é possível para modificarmos a atual conjuntura do mundo artístico? É possível no modo de produção capitalista? E qual a saída de agora em diante? Aí, o Ubuntu Namastê, saudando também a Pati, questiona: as lives devem ser voltadas para uma melhor conscientização da sociedade sobre o quanto todos os artistas e todas as manifestações artísticas são importantes. A arte alimenta a alma. Isso é verdade? A Mercedes Guarnier fala: grande Pati, minha professora de música, artistas estão se reinventando. Alexandre, a saída é a revolução socialista? A cultura não deve ser vista como mercadoria. E qual a saída para isso? A Declaração do México de Liberdade da Arte, e essa é para todos, hein? De Trotsky, Breton e Rivera, se torna mais atual do que nunca. A Fabrícia Holtz concorda totalmente com o que foi levantado. Aí o Nado Itaguari: a bandeira da cultura tem que ser socialista e não o lucro pelo lucro. Volta a Fabrícia Holtz: você tem que ter um segundo trabalho para bancar a sua arte hoje em dia. O Nado retruca: a arte e a cultura é transformador em si, mas precisamos lutar em São Paulo com uma musculatura nas culturas populares e periféricas. Thalita Aguiar: Proelin, maravilhosa. Aí, Célio, essa pergunta é minha, viu? Existe alguma saída no capitalismo com toda essa crise sistêmica de uma economia falida que culmina com a crise sanitária, a pandemia, e que mata trabalhadores, certamente por consequência do falido modo de produção capitalista? Vamos lá, Thalita Aguiar.
Essa minha pergunta serve para todos, por favor. Thalita Aguiar, o Brasil é retrato do descaso com a saúde que massacra dados e menospreza cientistas. Certamente são muito mais de 1.000 mortos ao dia. O Nado, novamente, Célio Turino, fez no Ministério da Cultura o dinheiro chegar na ponta dos fazeres de arte e cultura, em vários territórios do país, a partir dos pontos culturais. Garcia Cristina dá uma boa tarde a todos e afirma: onde há arte, há amor. A Jussara de Paula, que maravilhoso, muito obrigada. A Marisa do Carmo Moura agradece por lembrarem-se dos artesãos. Novamente, a Garcia, o artista sempre resistiu, é um sobrevivente nessa cidade selvagem. Vendi meu cavaco para pagar aluguel. Eita vida! E, por fim, a Fabrícia Rolf, artista no Brasil é sobrevivente. Com a palavra os debatedores e, mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta antes de passar, na verdade é uma busca de uma solução. Quando o governo do Haddad, que a gestão municipal, criou as ruas abertas, a única rua que vingou pelas características foi a Avenida Paulista. E conseguiu fazer com que na periferia nós tínhamos espaços ótimos, muito bem localizados, locais onde durante a semana tínhamos ponto comercial com muita frequência de pessoas, e a gente não conseguiu fomentar atrativos, manifestações culturais que fizessem que o povo circulasse entre a periferia. Muito pelo contrário, as pessoas dos bairros tomavam ônibus e metrô para ir para Paulista, porque é lá onde aconteciam as coisas. Como é que a gente consegue fazer uma produção artística cultural, ou não fazê-la, mas captar esses artistas que já existem, para movimentar esse cenário e diversificar? Não que o morador da periferia não possa ir até a Paulista, mas que ele valorize ali os seus vizinhos, aquelas pessoas do bairro que estão produzindo arte muito boa. Com essa pergunta, eu agradeço a participação de todos, acho que o debate foi muito rico, eu não conhecia a maioria de vocês e fiquei muito surpresa, muito alimentada das falas de vocês, a diversidade da abordagem foi muito importante, muito enriquecedora. E passo a palavra, como a gente tinha combinado, na ordem inversa, para o Célio Turino responder as perguntas e fazer o encerramento, né? Fazer um fechamento da fala dele no nosso debate. Muito obrigada. Por favor, Célio. Oi, Lucélia. Enfim, aqui tem uma corrida, o pessoal chama para outra. Nós vamos ter que... Eu nunca trabalhei aqui, só um parênteses, mas que dá uma... A gente acha, né, que é fácil, né, mas que é tudo de casa, mas é a concentração, né? Isso aí também vai ter que ser analisado, né, depois, né? Também muito isso, a falta do toque, da relação, né? Mas só um parênteses, né? Não, mas até falar, nós estamos, inclusive, experimentando nessas mobilizações da webconferência pela Lei de Emergência Cultural, realizar algumas atividades afetivas, né? Louvações com representantes da cultura popular, chamar o pessoal para levantar, dançar. É bom, porque a gente vai inventando, o ser humano tem a necessidade de se conectar, e cultura é conexão, né? Que seja de um a um, né? Mas que a gente faça, né? Fica aí. Mas, voltando aí, é só uma digressão. Primeiro, a pergunta do companheiro, eu não sei o nome dele, que colocou, que é o mediador, né? Mas se é possível
se o capitalismo ele pode se renovar, seria algo assim, né? Não tem como. O capitalismo ele se vende como um regime racional, mas ele é absolutamente irracional e ilógico. E é muito simples de perceber isso. Nós vivemos num planeta finito, com dimensões conhecidas e conhecíveis, né? E por maior que seja, ele é limitado, o planeta, né? E como organizar um sistema econômico e social baseado na exploração e na acumulação infinitas? Isso não tem sustentação. Se agora, com a pandemia, né, em que a gente está vendo todo o efeito que está ocorrendo no ambiente econômico, social do planeta, cultural também, imagine com os desastres climáticos que vão estar acontecendo. Talvez a pandemia até vai ajudar um pouco a adiar a vinda desses desastres climáticos, né? Eu participo de um movimento chamado pelo Papa Francisco, já de alguns anos, assim, tem uma relação bem próxima com ele, né? Parte até dos pontos de cultura. Ele conheceu os pontos de cultura quando era arcebispo na Argentina, que hoje os pontos de cultura eles prosperaram mais fora do Brasil do que exatamente no Brasil, desde 2011. E na periferia, na Argentina, cresceu muito. Há, inclusive, uma ação que o governo da Argentina lançou de pontos de cultura e Covid. São mais de 1.000 envolvidos nisso, gente. Desde agosto, né? Desde abril eles começaram isso. Mas que é o chamado para a economia de Francisco, que aqui no Brasil a gente resolveu acrescentar a Clara, né? Quem não é do universo católico talvez não conheça tanto, mas a Santa Clara de Assis, o São Francisco de Assis, ele representa, né, esse rompimento, né? Era um jovem na Idade Média, filho de um burguês muito rico, lá na cidade de Assis, ele volta das cruzadas e se despe das riquezas e faz uma conexão com os pobres, também com os demais seres, né? Aliás, o capitalismo ele tem um outro problema, mas aí eu vou jogar. Eu nem sabia assim, do movimento de vocês. Eu vi o pessoal me convida, eu vou chamar, mas eu fortaleço e vejo a unidade operário-camponesa ali simbolizada, eu já abro um sorriso de quem seja, porque são combatentes valorosos, muitas das conquistas da humanidade são resultado desse processo. Aliás, o Antônio Cândido que dizia que o socialismo era o que houve de mais vitorioso no século XX, porque todas as conquistas trabalhistas, mesmo que houve aí na social-democracia, foi em reação aos movimentos operários e socialistas que aconteceram no mundo, as lutas pela liberdade, pela igualdade, né? O pessoal fala muito da Angela Davis, né? Angela Davis é comunista, marxista, né? E né, que às vezes tiram, né? Vão despindo desses conteúdos todos, né? Então, eu sempre vou abrir um sorriso lá. Mas eu diria que o socialismo também produtivista do século XX também cometia esse mesmo equívoco, que é o do antropocentrismo. Se quisermos renovar uma alternativa socialista no século XXI, há que nos reconectarmos com os direitos da natureza e com os demais seres. O socialismo burocrático praticado no século XX, ele negligenciou isso e também resultou em muitos horrores. Como o capitalismo, né? Mas só aqui um parênteses que eu queria colocar, né? Então, eu vejo que a superação ela vai ser mais multiforme, né? Os zapatistas, aliás, para pensar os pontos de cultura, antes de trabalhar no Ministério da Cultura, eu tive um tempo em Chiapas, um bom tempo. Isso me influenciou bastante, minha forma de pensar, inclusive políticas públicas, a relação do Estado com a comunidade, fortalecimento dos processos comunitários, né? Eu não me declaro um anarquista, até porque minha origem não é essa, né? Lá de juventude eu comecei pelo PCdoB, mas eu tenho uma proximidade com esses outros pensamentos, como os de Rojava, né? Principalmente essa revolução feminista, as mulheres de Rojava, e também, e mais próximo com o zapatismo, que se caracterizaria como algo autonomista, né? Se vocês olharem,
a construção dos pontos de cultura tem muito nesse sentido. Jogar uma política pública direto na comunidade, a partir do território, numa articulação de território e memória, e aí desenvolver um processo de protagonismo e de autonomia sociocultural. Penso que, inclusive, a superação que a gente vai conseguir nesse enfrentamento ao fascismo, ela terá que vir de condições assim. E mais 2 pontos que eu queria colocar. A nossa ancestralidade. Nós nos desconectamos com a nossa ancestralidade. A gente tem ainda um pensamento muito colonial, muito mercantil também e muito patriarcal. Então, essas 3, é preciso produzir essas 3 desconstruções. A colonialidade, a desmercantilização, a descolonização e a despatriarcalização, que tem que vir junto com a luta antirracista. Porque não pode se pensar no mundo de igualdade num ambiente de racismo. Vocês sabem que, biologicamente, não existem raças humanas, só existe uma raça humana, né? E todos viemos lá das savanas africanas. Né? Mas, do ponto de vista econômico, não existe raça, mas existe racismo. Racismo enquanto uma construção histórica, econômica, social, cultural, né? Que aqui nem é o tema, então não cabe a gente aprofundar nesse sentido. Isso tem que ter um profundo combate. E mesmo na lei de emergência cultural, a gente tem essa preocupação. Por isso a construção. Só que também, quer dizer que esses processos de radicalidade, eles podem ser realizados também com afeto. E a gente buscou isso nessa mobilização social. Foram milhares de pessoas envolvidas em webconferências pela lei de emergência cultural. Centenas de webconferências que a gente realizou. Amanhã eu vou ter uma com a Colômbia. E também já fiz outra. Tenho feito várias assim pela América Latina também, que agora a gente está se estendendo nesse caminho. Mas como é que a gente foi fazendo isso, né? Foi pegando essa tradição, essas sementes, essas raízes do povo brasileiro, aquelas mais profundas, e foi cultivando, né? E vocês sabem que nas manifestações da cultura dos povos tradicionais, sobretudo, nem existe conceito de arte, né? Tal qual a gente tem nas sociedades ocidentais, porque a arte ela é parte da vida, né? Essa arte separada da vida não é concebida. Um indígena não concebe o que a gente fala de arte, porque ele é arte. E toda manifestação ela é muito recheada de muita celebração. Ela tem um caráter performático, né? Vocês devem conhecer aquela palavra, até acho que alguém aqui usou esse codinome Ubuntu, né? Ubuntu vem do Banto. São 2 palavras, é força, Ubu, força, e movimento, Ubuntu. Força em movimento, né? Mas ela está presente em praticamente todo o continente africano, né? Que é esse sentido de coletividade, de celebração, que às vezes as pessoas nem compreendem. Mas é uma forma de sabedoria muito, muito intensa, que precisa ser resgatada. Às vezes você está no meio de uma reunião, interrompe a reunião e faz uma dança, faz uma cantoria. Mas aquela dança e aquela cantoria, ela expressa um conhecimento e uma cultura. E isso tudo vai ter que ser feito nesses tempos atuais. E, por fim, né, que eu fiz aqui uma miscelânea, mas achei que me senti em liberdade pela pergunta, pelo ambiente, né, para fazer, ao invés de responder ponto a ponto. E a gente vai ter que, agora, na aplicação dessa lei Aldir Blanc, né, imagine, a gente conseguiu dar um contragolpe bacana aí. É um recurso considerável, descentralizado. Agora, o desafio é, nos territórios, fazer com que ele chegue de forma universal. E assim o faremos. Como também na luta pela renda básica, que ela precisa ser instituída. Hoje mesmo estava acontecendo a reunião da Rede Brasileira pela Renda Básica. Eu acho que é importante que todo mundo se mobilize por isso, né? Para que, num primeiro momento, ela se estenda até dezembro, no valor de R$600, não na fórmula que o Guedes quer, que é 500, 400 e 300, né? Nos próximos 3 meses, e aí encerra. E
e aponte para que seja uma alternativa universal. E também, e aí é um papel bacana da cultura, é trabalhar esse sentido do comum, dos commons, né? Que é, veja, essa semana o Senado aprovou a privatização da água, mas a água é bem comum. Então, a gente precisa, inclusive, pela arte, manifestar e colocar isso com clareza, né? Como também o passe livre nas cidades e uma série de outros direitos ao comum, né? Do qual a cultura é esse cimento invisível que nos une e também que nos separa. Acho que a Ellen falou que a cultura ela não é libertadora por si, é verdade, a cultura ela pode aprisionar. Ela só liberta quando ela vem acompanhada de uma equação assim. Num livro meu eu trato disso, nesse livro novo que eu estou lançando, também aí eu aprofundo, né? Que envolve identidade, mas identidade ao lado da alteridade, da capacidade de se perceber no outro, porque é da combinação entre identidade e alteridade que a gente vai realmente exercitar a solidariedade, uma solidariedade efetiva, né? E tudo isso faz parte desse mundo da cultura e da arte, né? E o Brasil ele é um país privilegiado nesse sentido, porque a gente reúne todas as culturas, todas as memórias do mundo nessa terra, nessa província abençoada do planeta, como falava o Darcy Ribeiro, de quem eu gosto muito, né? E é exatamente por aqui a gente juntar essas muitas humanidades que, em meio a tantos horrores, a gente vai fazer brotar um outro Brasil. Mas com esses horizontes. E a economia de Francisco, eu falei, enrolei da economia de Francisco. A economia de Francisco teria até um congresso lá na cidade de Assis, em março, foi transferida a data, é um chamado para discutir essas muitas economias. Também penso que no século XXI não dá para imaginar apenas um ou outro. São muitas economias, mas que economias são essas? Economia da dádiva, economia da reciprocidade, a economia feminista, a economia do cuidado, a economia da partilha, né? São muitas economias que existem, né? Elas estão presentes na festa popular, por exemplo, né? As mulheres praticam muito essa economia do cuidado, e isso tem que ser visto. Até para que a gente chegue um momento em que o mundo deixe de ser determinado pelos modos de fazer e produzir, que é o que está ali no pensamento marxista, mas por que não o modo de pensar não comece a interferir no modo de produzir? Isso vai pela cultura. Falei muito? Desculpa, mas estamos aqui conversando. Obrigada, Célia. Eu agradeço a sua participação, acho que muito rica. Essa sua fala abrangente leva a gente a pensar. E eu gostaria de chamar a Ellen para fazer um apanhado das perguntas, fazer a fala dela. E também dizer, Ellen, que eu quero conversar com você para a gente construir essa questão da desburocratização. Eu acredito que você tenha alguma experiência para passar onde é que a gente pode melhorar, né? Como que a gente faz caminhos menos burocráticos que possam atender realmente os artistas. Ellen, por gentileza. Bem, eu estou muito satisfeita de estar falando com os meus pares, né? Porque uma pessoa que com 18 anos já era filiada ao Partido Comunista, uma pessoa que morou em Cuba, atualmente não está podendo abrir a boca em muitos lugares, né? Às vezes eu tenho que entrar mudo e sair calar. Primeira coisa, a gente está falando sobre a arte para tentar reverter esse fascismo. Como eu estudei muito a arte soviética, a arte foi usada durante todo o período soviético, principalmente na Guerra Fria, como um instrumento de dominação, de embutir-se ideias. E eu, na minha arte, usei isso o tempo todo. Então, por exemplo, os meus balés todos eu produzo falando sobre histórias de mulheres, colocando... Por quê? Porque eu tenho muito essa luta do reconhecimento da mulher, da força da mulher, da opressão da mulher na sociedade, então eu acabo sempre embutindo isso.
e acho que nós também precisamos colocar um pouco nas nossas artes essa ideia de que uma coisa é a produção artística, outra coisa é o mercado do entretenimento. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem. Mercado do entretenimento é aquele fulano horroroso. Tchê, tchererê, tchê, tchê. Aquilo ali é mercado de entretenimento, que deve entreter alguém, não a mim. Mas alguém se entretém com aquilo. E tem o seu valor. Inclusive, comercialmente, vale muito mais do que eu, né? Pelo que eu entendo atualmente do que estão dizendo. Mas uma coisa é o mercado do entretenimento. Outra coisa é a cultura. É você levar para as pessoas uma poesia, é você levar o estudo da dança folclórica. Eu, por exemplo, também estou agora estudando a movimentação da psica, que é uma dança italiana, e ela remete aos passos da dança folclórica. Eu estou fazendo algumas ligações, então acho que uma hora eu vou conseguir produzir. Então, uma coisa é a gente colocar na nossa arte, para lutar contra o fascismo, colocarmos de forma embutida as mensagens do que nós, não fascistas, temos de melhor para oferecer enquanto cultura. E aí, quem sabe, a nossa cultura vire também entretenimento, mas não tão mercantil, a ponto de vendermos as nossas convicções. Isso é um dos meus pontos. Meu outro ponto é que se falou ali sobre as ruas, os pontos de cultura, como fazer para descentralizar. No ano de 2005, acredito, foi lançada a Virada Cultural na cidade de São Paulo. E a minha companhia de dança foi contratada para ser a primeira companhia, que começava exatamente às 18 horas, de um sábado, começava a virada cultural, que acabaria com o último show começando às 18 horas do domingo, 24 horas de cultura. E a minha companhia era aquela que fazia, porque como que era na dança? A cada 2 horas, em algum lugar da cidade, estaria acontecendo um espetáculo de dança. Naquele momento, eu dancei com a minha companhia numa casa chamada Casa de Cultura Tremembé, que é aqui na Zona Norte de São Paulo, um espaço mínimo, bem pequeno, mas a gente topou. E aí chegaram, o cachê é tanto. Por quê? Porque a renda foi repassada. Ó, a Casa de Cultura Tremembé tem, vamos dizer, 10 mil reais para fazer a virada cultural. Chegaram para mim, olha, sua companhia quer ser a primeira? Custa tanto. Fizemos, lotou, era uma coisa assim, lotou. Uma coisa absurda, todo mundo foi ali. Aí, acho que no ano seguinte, tudo que era da dança já passou para o centro da cidade. E aí nós já não fomos convidados. Aí eu fui questionar. Aí o que acontece? Custa mais caro para manter essa estrutura toda no centro. Custa mais caro a rua de lazer ser só a Avenida Paulista. Custa mais caro a virada cultural tá toda centralizada. Custa mais caro. Por quê? Porque lá na Casa de Cultura foi assim. Fulana, nós temos 10 mil de budget para, exemplo, eu não lembro o valor, 10 mil de budget, você vem? Nós temos tanto de cachê. Eu fui, eu dancei. Olha, a gente não tem dinheiro para alugar linóleo, porque a minha companhia tinha linóleo, a minha companhia tinha o próprio equipamento de som, um equipamento de luz básico que servia para aquele momento. Fizemos um espetáculo num espaço para 40 pessoas, com uma média de 150. Tinha gente caindo pelas janelas. E levamos, e o custo continuou, 10 mil reais o budget daquela. No ano seguinte, eu tenho amigos que dançam em companhias grandes, no ano seguinte, que já foi toda a dança para a região central, aí eles tiveram que contratar a empresa X para montar a luz, a empresa, e por incrível que pareça, a empresa que é contratada era uma escola, exatamente. A empresa contratada, geralmente a empresa contratada para alugar o linóleo para a prefeitura, ela é de alguém que é amigo do amigo. Então, quer dizer, a gente luta, por isso que eu falo que se a gente distritalizar, isso é, a verba chegar para uma secretaria de educação ou para uma secretaria de cultura, e nós tivemos a distribuição por zonas, e dentro dessas zonas a distribuição de forma distrital, fica mais fácil de se chegar, e aí a gente também vai trabalhar com budget e vai tornar essa cultura mais acessível nas periferias, né?
Em Cuba eu dancei em fábrica, eu dancei em praça. Aqui no Brasil eu dancei muito em rua, em fábrica, dancei e a gente dança, custa barato quando eles fazem esses convites. Dancei, por exemplo, na Estação da Luz, dançamos na Casa das várias situações onde quando tem a verba é isso, quer. Então eu acho que a gente precisa trabalhar essa descentralização, essa distritalização de distribuição da renda. Por quê? Porque centralizar dificulta também a nossa capacidade enquanto artista de conferirmos o que está sendo gasto com quem está sendo gasto. E eu acho que é isso, minhas duas opiniões. Eu estou muito grata por estar falando com os meus pares. Muito obrigada e vamos continuar na luta. Obrigada, Ellen. Vou agradecer a Luciana Moura, do Lu Moura Balé, porque não tinha melhor indicação para falar com a gente, né? Eu queria uma pessoa da dança com a sua experiência, que casou muito bem aqui com o propósito da live. Alexandre, eu também gostaria muito de agradecer a sua participação, acho que ela é muito rica, e agora eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Por gentileza, Alexandre. Pois não, obrigado. Bom, foram muitas perguntas, né? Eu não vou dar conta de responder a todas, mas vou tentar fazer uma passada, assim, né? Pro colega que perguntou aí da questão da Revolução Socialista, né? Aí eu vou ter que reiterar também algumas falas, alguns pontos que o Célio apontou, que para mim o horizonte é socialista. Só que esse socialismo hoje, né, na nossa época, né, ele precisa estar pautado por uma dimensão ambientalista, já disse o Célio, antipatriarcal, antirracista, né, em todas as formas de racismo, né, étnico e racial, na verdade, né? Senão a gente não vai, né, avançar para onde a gente gostaria de avançar. Muitas das questões que nós enfrentamos hoje, inclusive ambiental, elas são anteriores ao capitalismo. Só que o capitalismo vem e complexifica essas questões, né? Torna as contradições ainda maiores, né? E a nossa arte, a nossa cultura tem que responder a isso de alguma forma. E para responder precisa estar viva, né, em movimento. Fazendo uma ponte grande para a pergunta que você fez, Célia, sobre a descentralização, não é possível pensar em arte e cultura hoje democrática, né, sem pensar em descentralização. Isso é cultura nos bairros, isso é o fomento à cultura nas periferias. Nesse sentido, é muito importante citar a Lei de Fomento à Cultura das Periferias da cidade de São Paulo, uma lei de 2016, salvo não me engano, ainda na gestão do prefeito Fernando Haddad, e que foi uma conquista do movimento de cultura das periferias, do qual fiz parte, do qual, né, muitos grupos, né, tiveram integrados. Então, cidade de São Paulo particularmente, né, tem em várias regiões uma infinidade de grupos produzindo arte e cultura, né? E o poder público, legislativo e executivo precisam olhar para isso e fomentar, né, para descentralizar cada vez mais, para facilitar o acesso, para desburocratizar, como disse a Ellen, né, para que os critérios de participação sejam transparentes, para que a gente consiga, né, cada vez mais aprimorar, né, os critérios de participação em todas essas políticas públicas. É evidente que o recurso existente hoje é pequeno, por tanto de demanda que a gente tem de arte e cultura, né, na cidade, e por tanto de grupos produzindo arte e cultura, coisas extremamente interessantes, o recurso é pequeno. Então a gente precisa aumentar o recurso, mas manter esses critérios, né? Acho que vale a pena citar também os programas importantes de formação que são descentralizados, que é o programa vocacional e o programa PIA, de iniciação artística, e que vem sofrendo numerosos cortes, né, nas últimas gestões. Então, isso acaba fazendo com que esses programas sejam reduzidos no tempo, atendam menos turmas, durante menos meses, né? Esses dois grandes programas, o primeiro deles é ainda lá da gestão da Marta, o vocacional, tem uma demanda muito grande, faz um trabalho muito importante que precisa ser mantido e ampliado. Deixe-me ver o que mais seria importante falar. E por fim, né, também concordo que nem toda arte é libertadora ou é libertadora em si, né? A gente pode, infelizmente, fazer uma arte fascista, né? Como tentam fazer, né,
tentaram fazer, ainda bem que de forma incompetente, nesse governo federal. Mas, de fato, você não tem como qualificar uma arte sem o contexto. E aí, nesse sentido, eu concordo com a Ellen também, porque a arte não é qualificável só pelo que é vendável, né? E aí o critério da mercadoria, da comercialização, nem pelo critério de suposta elite intelectual, acadêmica, né? Do qual eu, em alguma medida, faço parte, porque eu também estou na universidade, mas ela é qualificada pelo contexto. Se faz sentido, se dá significado, se tem significado para as pessoas que praticam e para aquela comunidade que está envolvida, e se está proporcionando alguma camada de libertação, em vários sentidos, no aspecto de gênero, no aspecto de classe, no aspecto, né, de percepção da realidade, de história, de percepção do ambiente e da forma de agir no mundo, se ele está contribuindo em alguma medida com tudo isso, percepção corporal, está em alguma medida contribuindo com tudo isso, ela tem a qualidade para aquele contexto e pronto. Não tem. Aí, nesse sentido, eu concordo, não tem arte melhor ou pior. Essa avaliação ela precisa ser feita de acordo com o contexto, né? Mas a gente tem uma baliza que, em termos democráticos, né, seria os direitos humanos, né? Não acho que a gente não tem que aceitar nenhuma forma de arte que esteja contrária aos direitos humanos. Direitos humanos é uma perspectiva mais ampla, até além da perspectiva burguesa de direitos humanos, né? Então, qualquer arte que flerte com o fascismo, acho que não nos interessa. E o poder público, o Estado, não deve, né, fomentar esse tipo de iniciativa. Feita essa ressalva, a qualidade da arte tem a ver com o contexto em que ela é praticada e com as pessoas que praticam, as pessoas que assistem, as pessoas que fruem daquela arte. Eu acho que, por enquanto, gente, é isso. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de dialogar com todas vocês e seguimos juntas. Vamos que vamos. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação, assim como todos os convidados. Trouxe muita informação, muita riqueza para o nosso debate. Vou ter bastante trabalho aqui para transformar isso em algo concreto, né, que possa ser, quem sabe, um dia implantado mesmo como política pública. A Patrícia Viana, por gentileza, a palavra está com você. Bom, gente, eu vou pegar o gancho da Ellen aí, que ela falou sobre a virada cultural, né? Eu sou do ABC, morei 25 anos em Santo André, depois eu vim para São Bernardo, é onde eu moro e atuo agora, mas a minha vida cultural é em Diadema. E aqui houveram algumas edições dessa virada cultural nessas 3 cidades que eu citei, né? A Secretaria de Cultura manda o projeto e os caras retornam. A nossa virada cultural era sempre depois da virada de São Paulo, né? Era uma semana depois. E eu participei dessas 3 edições, como artista e, lógico, como apreciadora, né? Todos os shows que eu pude ir, eu fui e curti bastante. Não esqueço jamais. A organização foi maravilhosa. Eles valorizaram os artistas locais daqui da província, do ABC. Foi muito interessante, porque eu toquei nessas 3 edições, dessas 3 cidades. E depois que o Haddad saiu, não conseguimos mais trazer para cá. Não conseguimos descentralizar a virada cultural. Na questão da pergunta da Lucélia, né? Porque o Haddad abriu a Paulista e depois a periferia, a gente não conseguiu ter esse atrativo, né? Então, eu quero dizer, Lucélia, e para todos e todas que estão aí nos ouvindo e nos vendo, que funcionou aqui no ABC, que foi muito interessante isso, né? Que se pudesse voltar, não só no ABC, como na periferia, dividido por regiões, por exemplo, né? Um lugar principal ali da região norte, um lugar principal sul, enfim, né? Eu acho que funcionaria, porque aqui na província do ABC funcionou e foi muito interessante. E a gente não conseguiu trazer mais depois que ele saiu. Não sei, pode ser, eu sou uma pessoa que gosta de esperançar, pode ser que consigamos trazer um dia de volta e será muito bem-vindo. Eu acho que isso
é um jeito da gente conseguir descentralizar em vários lugares de São Paulo, isso pode ser implantado em todo o país, inclusive, e foi muito legal, né? E a minha vida cultural em Diadema, eu tenho um grupo lá, tenho 2 grupos, a gente tem um coletivo lá num lugar que fica na Praça da Moça, coletivo de cultura de todas as linguagens, e lá eu participo de 2 grupos, um bloco de carnaval, o outro de baque, né, do maracatu, só de mulheres. Então, nós conseguimos lá, mediante muita luta, trazer a Lei Plínio Marcos, que eu não sei se você tem conhecimento dessa lei, que é onde é promovido festivais de música, não só de música, como todas as linguagens artísticas, é promovido na cidade. Então, tem que cobrar isso da prefeitura e do secretário de Cultura, né? Tem que trazer essa lei. Essa lei pode ser implantada em qualquer município do país, que chama Lei Plínio Marcos, pesquisem aí, que é legal. E a gente sempre conseguiu trazer para Diadema. Nós trouxemos até 2000, se eu não estiver enganada, o pessoal de Diadema aí pode dar um salve, até 2014, depois a gente conseguiu trazer ano passado de volta, né? Porque a gente foi para cima do poder público, a gente cobrou, então a gente conseguiu trazer de volta essa lei, e a gente conseguiu promover o festival de novo, que é uma coisa também que é descentralizado e que na periferia rola muito, porque foram 24 horas de atrações descentralizadas dentro da cidade e que todos os lugares que você ia estava lotado, gente com fila para entrar nos eventos. Foi muito, muito, muito legal. Assim. Então, essa é uma lei que a gente conseguiu esse atrativo, né, da cidade para que seja descentralizado, e é importante isso, muito importante para a cidade, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso. E é isso, gente. Eu acho que eu cheguei um ponto da minha vida assim, que eu virei para quem me conhecia e para quem trabalhava comigo e para mim e para várias pessoas. E falei, ó, agora a minha arte vai ser militante. Eu não toco mais à toa. Acabou, chega. Né? Porque do jeito que transformaram nós artistas, essa coisa como se fôssemos criminosos, né? E mamata, né? Não é essa linguagem? Mamando na teta, né? Vai acabar a mamata, né? E a gente trabalha muito duro, gente. Isso é extremamente desrespeitoso, né? Então, a partir disso, eu comecei meus dias de fúria e falei, não, agora eu só vou trabalhar para militar. E é isso que eu faço. Eu me recuso a fazer uma coisinha para Playboy, como atrativo, não. Eu sempre vou estar na resistência. Minha arte é sempre dentro da resistência. Eu sempre vou ter um recado sobre antifascismo, LGBTfobia, né? Em relação ao movimento negro que eu participo, e várias outras bandeiras que eu participo e carrego. E é isso. A minha resposta é essa daqui para frente. Eu não mais trabalho à toa. Eu estou sempre na resistência e vai ter sempre um objetivo a minha música, a minha arte. E com quem estiver comigo e quem me aceitar junto vai ser nesse rolê. Entende? Eu quero agradecer as pessoas aí que mandaram mensagens, né? As pessoas que nos acompanharam, agradecer a todos aí os meus pares, a Lucélia. Muito obrigado pelo convite. E fiquei muito feliz, viu, gente? Muito obrigada e estamos aí na luta, sempre. Então, estamos juntos, Paty. E eu acho interessante porque a sua fala ela dialoga muito com a Ellen, que diz que a arte ela tem que construir valores e tem que ser uma arte que constrói pensamento, que modifica valores, né? Não dá só para ser uma coisa para apreciar e esquecer no dia seguinte. E uma coisa da sua fala, que há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu participei de um festival elaborado, criado pelo Centro de Defesa de Direitos Humanos do Imirim, e eram 2 dias numa quadra de uma igreja,
onde tínhamos artistas, discursos, debate, dança, e foi uma experiência muito legal. Passa muito pela minha cabeça a questão da retomada dos festivais de bairro, dos festivais regionais, como incentivo à cultura. Muito obrigada pela sua participação, Pati. Márcio, agradeço muito a sua participação e cabe a você fazer a fala final do nosso debate e fazer uma amarração para a gente e trazer para nós o que você leva dessa nossa conversa, como você pode trazer um pouco de respostas para a gente tocar esse mundo da arte e da cultura. Márcio? Abre seu... Eu abri. Falou-se bastante da questão de levar para a periferia e como trabalhar com a periferia, e aí eu lembrei de algumas questões que eu acho que são pertinentes para isso. A gestão da Marilena Chaui de 88, quando a Erundina era prefeita, a gestão da Marilena Chaui, ela tentou voltar à descentralização segundo os conceitos do Mário de Andrade quando ele fundou a Secretaria de Cultura. E aí ela fundou várias casas de cultura, só que isso foi exatamente assim, ela tinha várias ideias a serem implementadas, só que não conseguiu todas. Algumas casas de cultura foram abertas no último dia de gestão, por questões econômicas e múltiplas. Mas tinha uma preocupação grande e começaram a ter uma curadoria interessante nessas casas de cultura. Mas aí, passado 10 anos, na gestão da Marta, antes de ter até os CELS e antes de ter o fomento, ela determinou que grupos de teatro, o Celso Frateschi, ele teve uma ideia de grupos de teatro fazerem residência nos teatros distritais. E eu fiquei no de Santana, mas tem um caso específico, que é um grupo que foi para o Cangaíba, no Teatro Flávio Império, que é o grupo Companhia Estável. Na época, eram jovens atores e atrizes que tinham acabado de se formar e montaram um grupo. E eles chegaram no Teatro Flávio Império, que era um teatro que estava fechado e que mesmo a comunidade, o entorno ali do Cangaíba, nem sabia que existia. E começaram a fazer um trabalho muito forte de apresentar espetáculos que eles criavam, não sem fomento, com verba bem baixa, que eles criavam, dar cursos de teatro e convidar companhias para vir apresentar lá. E fazer com que a comunidade vivesse isso. Eles iam de prédio em prédio, de casa em casa, tentando trazer as pessoas. Isso surtiu um grande efeito. E esse teatro passou a ser referência no Cangaíba. Depois disso, a Marta, isso já era uma questão bem... A Marta, quando fez o CELS, eles passaram a ser referência pela curadoria. Então, nem se você, no início, traz tipo, a Denise Stoklos para se apresentar no Céu Rosa da China, que ela foi. Atrai a população local para saber que existe aquele instrumento da prefeitura, aquele prédio cultural, e fazer com que as pessoas frequentem aquele lugar. Depois disso, a própria produção local consegue existir, tipo, olha, estou aqui no palco que se apresentou tal pessoa. Precisa ter essa referência, agora precisa ter uma curadoria. Há poucos anos atrás eu fiz um projeto que eu estava levando uma peça para todos os CELS de São Paulo, rodei os CELS. Você vê que os CELS estão muito maltratados de curadoria e de tudo. Eu chegava em CELS que não tinha nem o público local para assistir, nem os atores, nem os alunos que estudavam naquela escola. Por quê? Porque não existe uma preocupação em manter aquele espaço como referência para a comunidade. Alguns CELS
realmente estava certo, eu consegui ter espetáculos muito bonitos. Agora, teve um céu em especial que eu cheguei lá, o rapaz falou assim, olha, eu te dou uma carta, se você quiser ir embora, que é melhor, né? Eu te dou como se você tivesse feito a apresentação para casa cheia. Eu falei, de jeito nenhum, não aceito isso. Mas, assim, é um descaso. É um descaso com os céus e com todos. Olha, equipamentos de cultura nós temos com grande capilaridade por toda a cidade de São Paulo e é possível trabalhar esses equipamentos pela periferia inteira para que sejam referência cultural pela cidade inteira. Só que precisa ter vontade política para tanto, né? A questão de cultura, qual cultura fazer, eu há bastante tempo, você e o Heitor até assistem várias peças nossas. A gente trabalha com peças de resgate histórico e geralmente de dramaturgia própria. Só que aí eu quis fazer uma experiência eu falei assim, olha, eu vou tentar pegar um texto do Shakespeare que é considerado difícil e fazer a tradução vertendo, sem grandes concessões, vertendo a linguagem para o português atual, para o português coloquial contemporâneo e apresentar com um ritmo também forte, com ritmo contemporâneo, sem ralentar. Dessa forma, nós montamos Coriolano e apresentamos para mais de 3.000 jovens da periferia. E assim, foi uma grande conquista para mim, porque assim, eles não usarem quase celular, eles ficarem prestando atenção na peça. Então, eu quase não assistia, quando a plateia, tipo, eu cheguei a apresentar no Arthur Azevedo na Moca para 400 jovens. Eu ficava só olhando os jovens, eles não ligavam o celular, eles prestavam atenção e entendiam o espetáculo inteiro. Eu lembro uma vez que eu conversei com um mecânico, acho que é de Guaianazes, que foi assistir a peça, bem simples. Aí ele falou assim, pô, mas isso aí é Shakespeare? Eu falei, é. Ele falou, caramba, então eu posso falar que eu entendo Shakespeare, cara, eu entendi tudo. Eu falei, você não tem dificuldade nenhuma, você entende tudo mesmo. Então não existe. A questão é você tentar apresentar a coisa como uma coisa elitista, distante da pessoa. Se você, para aproximar das pessoas, eu só equalizei a linguagem, mais nada. Sabe? Eu não simplifiquei, não fiz nada, não coloquei exemplos outros, né? Então eu acredito que é possível a gente fazer pela cidade inteira, tanto produzir quanto apresentar em todos os equipamentos. Olha, São Paulo tem 140 teatros, eu acho que só da prefeitura deve ter uns 70, contando com o Celso. Em toda a periferia. Dá para ter um trabalho muito digno, existem experiências que mostram que é possível. Agora, tem de ter uma curadoria, tem de ter um cuidado, não pode ser do jeito que está tudo entregue, largado. As outras questões, eu acredito que a solução seja o socialismo, seja o ecossocialismo. Eu gosto bastante das ideias do Michel Levy, que apesar desse nome, ele é brasileiro. Ele mora muitos anos em Paris, e tem uma grande relevância no movimento marxista francês, mas ele é brasileiro. E mudou para lá jovem, está lá, mas é uma referência que eu acho bem interessante, apesar de eu ser trotskista. Tanto é que eu acho que nunca teve tão atual como hoje em dia o texto Por uma Arte Revolucionária Independente, do André Breton, do Leon Trotsky e do Diego Rivera. Acho que é um texto referência que deve ser lido, e a única solução realmente é o fim do fascismo, é o fim do capitalismo, que são gêmeos. E acho que temos um grande caminho pela frente, mas minha esperança é exatamente essa crise mundial do capitalismo que vamos enfrentar o ano que vem. Eu agradeço bastante ao convite e gostei muito de escutar todos os outros e vamos nessa, seguindo em frente.
Eu que agradeço, Márcio. Acho que foi bem importante as suas falas. E parece que a gente tem um poema, parece que fizeram uma intervenção pelo Facebook com um poema. Eu vou pedir para a Daniela ler para a gente. Pode ler, Dani? Vamos lá, ó. A gente teve uma participação bem bacana, né, no chat. E é engraçado, né? Porque artista cria em qualquer condições, até numa live de discussão política. Então, eu vou ler um poema do Nado Itaguari. Ele fez um poema em cima de toda a nossa discussão e mais em relação à Lei Aldir Blanc. Lei generosa, arte e cultura com ternura, conexão com o povo, emergir da cultura com candura. Lei por amor à transformação, artistas de rua, poetas e dançarinas, todos juntos na luta por libertação. Lei da palavra e do amor, cultura e história, a arte contra a barbárie, fazer valer nossa história, fazer valer a nossa vitória. Lei da vida no coração do Brasil, em cada território na paz, na alteridade que nos humaniza. Socialismo é capaz. Lei da arte e cultura, flor semente, força na gente. Valeu, Nado. Nado presenteando a gente com um poema que resume um pouco desse debate hoje. E assim, queria colocar também a minha gratidão de estar aqui hoje, porque a gente conseguiu reunir pessoas que foram muito importantes. Eu também atuo no teatro, na educação, né? E fui encontrando tantas pessoas interessantes nesse processo e entendendo que a política é parte disso, né? Que não dá para ignorar a política ou separar a política da vida, né? Então, hoje, aqui nessa live, a gente conseguiu reunir essas pessoas assim. O Célio, que foi uma figura que na cultura ele se impôs pelo próprio trabalho, né? Eu acho que foi um período frutífero que a gente tem. Então, toda a gratidão pelo Célio. O Alê também, que era um amigo, eu vi a lei chegar até o produtor, né? Foi dessas poucas vezes que a gente tem. Quando eu falo com o Márcio, eu me lembro de fomento à cultura do município. Quando eu falo com a Lê, eu lembro do ponto de cultura do governo federal. Então, quando realmente a gente consegue ver isso com pessoas reais, gente da gente que está ali lutando e batalhando para construir no dia a dia, e você vê que uma política pública chega onde ela precisa chegar, isso dá muito orgulho. E é isso que a gente gostaria de que reflorescesse na política no Brasil. Obrigada a todas pela participação, a todos e todas aí que contribuíram, viu? Passo a palavra. Eu vou agradecer ao Nado Itaguari pelo poema e, através dele, na pessoa do Nado, eu queria agradecer a todos que estiveram pela página Lucélia Moura na Luta, prestigiando esse nosso debate, contribuindo com perguntas. A participação dos internautas ela foi muito importante para nós, é sempre importante. Então, deixo aqui o recado para que vocês sigam Lucélia Moura na Luta no Facebook e no Instagram. E para encerrar esse debate, eu gostaria de agradecer imensamente ao Célio Turino, a Ellen Caras, Alexandre Falcão, Patrícia Viana e Márcio Boaro. Eu acho que foi uma estreia, não poderíamos ter uma estreia melhor nessa série de debates com Lucélia Moura. Nós falamos da arte e ela se mostrou como, além de um direito social, um assunto transversal, que trata de todas as necessidades e dos direitos humanos. Nós falamos de educação, nós falamos de militância, nós falamos de cultura, nós falamos de economia, tudo a partir da visão de artistas. Então, é uma expressão do sentimento humano em todos os aspectos. Eu acho que foi muito rico e eu tenho dito nas reuniões do partido que eu posso participar
de que, neste momento, nós temos que falar de vida, de perspectiva de vida. Como é que a gente vai tocar a nossa vida pós-crise? Eu acho que esse debate, eu tenho convicção de que esse debate cumpriu esse papel, de discutir a vida integralmente após a crise em todos os seus aspectos. Muito obrigada a todos os participantes, agradeço aos artistas presentes e o apoio da minha equipe aqui, o Heitor, a Dani e o Aglai nesse trabalho. Boa noite e até o próximo Bate-Papo com Lucélia Moura.